por obrigação de superar, de controlar, de não deixar fluir, para não fazer mal ao seu companheiro ou à sua companheira. Meio termo entre o amor e o ódio, um sentimento de propriedade que tempera e também maltrata. Medo disfarçado em amor, uma enfermidade que domina a alma, uma tempestade de suposições e suspeitas. São muitas as definições para o ciúme, mas uma coisa é certa, o verbo desconfiar está sempre presente. Aqui vamos conversar sobre os fatores que levam a esse sentimento, como lidar com o ciúme, se é mais comum nos homens ou nas mulheres. Faça a sua pergunta pelo telefone 0800 71 52 50. Quem vai responder é a psicanalista Eunice Tabakoff, que está aqui no TV Revista. Boa tarde, Eunice. Boa tarde. Nos últimos 6 meses você teve uma coluna no Jornal de Salvador em que respondia sobre relacionamentos e a maior parte das perguntas era em relação a ciúme? A maior parte das perguntas era em relação às questões gerais de relacionamento, não é? O tédio do casamento, a traição e a competição, em suma. Mas o ciúme apareceu algumas vezes, mas não era a principal questão, não. Mas esse é um grande problema dos relacionamentos, seja hoje, antigamente ou até mesmo no futuro? Essa é a questão fundamental, sim, de qualquer relacionamento. É a questão básica, não do relacionamento, mas do ser humano, né? Você citou na apresentação do problema Santa Teresa, mas Santo Agostinho, nas Confissões, ele menciona uma cena onde uma criança de mais ou menos 2 anos olha furioso para seu irmão sendo amamentado pela mãe. E o olhar de ciúme dele é transtornador, não é? E o que mostra que esse sentimento de abandono que o ciúme implica, ele está presente no ser humano desde cedo. É um sentimento de infância mesmo, de constitutivo da própria questão da imagem do sujeito e do amor que o sujeito do temor que o sujeito tem de não poder produzir no outro o amor que ele gostaria de que o outro sentisse por ele. E a gente poderia dizer que a pessoa nasce com tendências a ser ciumento, ou o que ela vive nessa infância, ou os relacionamentos que ela tem com os irmãos, com os pais, é que determinam essa tendência a ser mais forte ou não? É claro que o relacionamento que a pessoa tem com seus pais, com seus irmãos e com sua própria imagem corporal, quer dizer, se o sujeito tem um lugar na família, que é um lugar de ambiguidade, que é um lugar indefinido, por exemplo, os filhos do meio ocupam muito essa situação, ele pode futuramente, em outra situação, também repetir a história do que está no meio, do que não é nem o mais velho, que tem um certo lugar privilegiado por ser mais velho, às vezes um lugar até mais difícil, porque implica uma responsabilidade, uma série de coisas, na própria inabilidade dos pais, o do irmão mais novo, que é o queridinho, que é a despedida, em suma, do casal. Então, um lugar como esse, por exemplo, é provável que propicie uma situação ciumenta mais tarde. Mas pode ser que, por exemplo, você nasça, seu sonho era ser loira, logo sua irmã que é loira, e você nasceu morena, ou o contrário. E todas as atenções são para sua irmã loirinha. Né? Que gracinha, parece um bebê, uma boneca, um bibelô. E você pode construir a partir daí uma experiência de competição e de rivalidade e de se sentir abandonado, que pode mais tarde refletir na relação. Repetir no relacionamento pessoal. Agora, isso quer dizer também que o ciúme tem tudo a ver com a autoestima da pessoa? Ah, claro que tem. Claro que tem. A pessoa que está tranquila, essa resposta é complexa pelo seguinte, porque na realidade o amor surge da carência. Alguém que é extremamente narcísico, que se basta, não ama. Então é na fragilidade, num certo ponto de dependência, de necessidade do outro que surge o amor. Isso está na mitologia grega, essa forma de encarar a questão amorosa. Agora, se existe essa fragilidade que é fundadora da questão amorosa, que produz o amor, ora, essa fragilidade também ela vai aparecer na questão do ciúme. Então, de alguma forma, há algo em mim que precisa do outro. E o que acontece é que esse outro pode desejar uma outra pessoa. E exatamente esse circuito, digamos, libidinal, que produz os desejos. Não é? Nós sonharíamos com uma relação que se bastasse, as duas pessoas se bastassem.
Mas, na verdade, essas pessoas estão sempre dispostas no seu desejo, na relação com outro possível, com um terceiro. E é exatamente essa circulação amorosa que produz a intensidade do amor. Agora, isso também depende, como a gente falou antes, não é? Essa possibilidade, essa tendência depende da pessoa, depende também do tempo do relacionamento. Às vezes há um ciúme intenso no começo do relacionamento e isso vai se equilibrando no final. A gente viu aí na reportagem o depoimento de um senhor que, através do tempo, ele conseguiu chegar a um equilíbrio, né? O depoimento dele foi muito especial, foi muito bonito, porque mostra alguém que está preocupado em se trabalhar mesmo, não é? Em ver que é um sentimento mesquinho, é um sentimento inferior. E quanto mais você se coloca no mundo numa certa posição de certeza e de clareza a respeito das suas limitações e das suas possibilidades, e você aceita essas limitações, essas possibilidades na relação com o outro, mais tranquilo você fica com relação à possibilidade de um outro interessar o seu parceiro ou parceira. Na realidade, se você tem certeza do vínculo que você produziu com o seu parceiro, da qualidade especial desse vínculo, se você tem certeza, você se tranquiliza com relação à possibilidade de um outro. Porque outros e outras sempre tem. Então, se você se vincula a esse tipo de expectativa o tempo todo, você adoece. Agora, existe uma explicação freudiana para a questão dos ciúmes patológicos, né? Dos ciúmes paranoicos. Freud coloca que, no caso dos ciúmes paranoicos, dos ciúmes delirantes, onde o sujeito vê coisas que não existem, realmente, às vezes até mata o sujeito por uma traição que nem aconteceu, nesse caso, na realidade, o sujeito está recalcando o seu desejo não pela pessoa em si, a pessoa da qual ele tem ciúme, mas ele tem ciúme do homem que ele coloca como desejando essa mulher, digamos que seja um homem no caso, pode ser uma mulher que seja assim. Então, no fundo, existe um desejo homossexual. É alguém que se ama muito, ou uma mulher que se ama muito de um homem de uma maneira doentia, ou um homem que se ama demais da mulher de uma maneira doentia e sem fundamentos evidentes, essa pessoa provavelmente está desejando, fazendo a seguinte equação: eu desejo esse homem, se eu sou um homem, eu desejo esse homem, eu não posso desejar esse homem porque é um homossexualismo. Então eu faço uma projeção, é minha mulher que deseja esse homem. E cria todas aquelas cria situações, toda aquela história. Como até a gente citou aqui o Otelo de Shakespeare, que na verdade é uma situação criada, né? Um ciúme que não é fundamentado. Sim. É uma fragilidade. Nesse caso, é terrível, porque quanto mais o ciúme é exercitado, mais ele defende o sujeito da verificação do seu desejo essencial. Agora, normalmente a gente encontra casais em que um dos parceiros é ciumento, o outro não é ou é menos. E quando os dois são ciumentos, você acredita que esse relacionamento tem futuro? Nossa, eu acho que não tem não. Se tem futuro, é um futuro extremamente difícil, extremamente doloroso, porque as pessoas devem se encontrar para encontrar paz, né, para melhorarem suas vidas. Se encontram para se atormentarem. Agora, acontece o seguinte: tem um ciúme que eu acho muito interessante, que esse não está na literatura, mas eu vejo na clínica, que é um ciúme para valorizar o objeto amoroso. Na realidade, você cria histórias, porque você gostaria até que sua amada tivesse mesmo, que ela fosse desejada por outras pessoas. Não, o homem ou a mulher pode não suportar que o seu companheiro ou companheira seja, na realidade, uma pessoa marginal, uma pessoa que passa desapercebida. Então, cria histórias de ciúme com pessoas que visivelmente a gente vê que não tem possibilidade, porque a pessoa é muito tranquila, que está na sua. A gente vê que a mente humana é sempre um grande mistério. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouco. As mulheres não bonitas estão sempre ciumentas dos seus maridos. As bonitas nunca. Não têm tempo, estão sempre preocupadas com o ciúme em relação ao marido das outras mulheres. Quem assim pensa é Oscar Wilde, escritor cujo livro mais famoso é O Retrato de Dorian Gray.